Boa tarde a todos e todas. Ixi, o pessoal tá bem zen, né? Bem no momento pós-almoço, mas eu acho que dá para melhorar, né? Boa tarde a todos e todas. Aí, a gente precisa de energia, inclusive, para estar animado aqui em cima. Pois bem, me chamo Tiago, sou professor da Universidade Federal de Catalão. De início, né, eu queria comentar um pouquinho como é que eu e o Mentalidades Matemáticas nos encontramos, né? Como é que é esse encontro e como é que desse encontro eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, junto com as colegas aqui, Anali e Patrícia, um pouco das nossas trajetórias em sala de aula, em curso de formação de professores. Então, eu sou professor da Universidade Federal de Catalão, trabalho com curso de matemática na formação inicial e continuada de professores. E embora minha formação como um todo seja na matemática pura, eu sempre fui muito inquieto com as questões da formação de professores de matemática e com projetos nas escolas. E aí, em 2019, lembro bem, quando eu estava pesquisando para preparar a aula de uma disciplina, eu me deparei com o livro da Jo Boller e lá no site que oferecia o livro, né, tinha a amostra grátis do primeiro capítulo. E aquele primeiro capítulo me fascinou, parece que me tocou de uma forma muito profunda, que parece que muita coisa que me inquietava, que eu buscava algum entendimento, fez sentido, né? Na questão do cérebro, dos erros, né? Tudo isso parece que fez sentido e aí eu não deixei passar a hora, adquiri o livro como um todo. Mergulhei naquele livro e aí fez mais sentido ainda e fui para a sala e fez uma experiência muito semelhante a essa que a gente fez aqui no início, dos papéis, né? De dividir grupos, assim, e explorar os papéis. E foi fantástico. A sensação que eu tive com os alunos ali, dessa experiência, foi: nossa, a aula voou para discutir um texto, usar papéis, colaboração. Foi magnífico. E aí, desde então, comecei a estudar e veio a pandemia e aí me encontro com o portal e a oportunidade de participar das células, que até foi comentado um pouquinho antes aqui. E desde então estou nesse movimento e tentando levar para a formação inicial que eu atuo lá em Catalão. Pois bem, e aí então a gente vem falar hoje um pouco do piso baixo ao teto alto. Quem é já aí conhece um pouco, né, do movimento de mentalidades matemáticas, já se deparou com essa expressão e ela não está aqui à toa, ela está bem proposital. A gente está começando essa fala aqui bem de piso baixo. E eu espero a gente chegar no final da conversa no teto alto. E para a gente chegar lá no teto alto, quando a gente está estudando, né, e da teoria, a gente quer pergunta. Não tenha medo de fazer perguntas. Pode ser que a gente não vai saber a resposta. Vamos todos aqui refletir, né? Levar para casa essas reflexões, mas vocês estão convocados aí a chegar no teto alto aí e a gente quer perguntas, né? Não, vamos sair aqui do piso baixo e vamos chegar no teto alto. Bom, e aí a gente vai passar por essas trajetórias. Eu e a Ana ali, a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência do ponto de vista de formação de professores e a Patrícia um pouco da experiência dela da sala de aula, da educação básica. Pode passar? Pois bem, né? Então o piso baixo é aquele momento, né? Que a gente está numa atividade, né, vai pensar uma atividade, uma proposta ali que é acessível, né, é um momento de acessibilidade da discussão, da atividade que se coloca, né. E aí, como é que eu saio desse piso baixo e vou promover a atividade, construir, ter uma intencionalidade acerca dela, até chegar nesse teto alto, onde uma matemática mais abstrata, uma matemática mais rigorosa possa ser explorada, né? Possa ser linkada
com aquele pontapé inicial, né? E aí, esse do piso baixo até o teto alto permite aos professores, né, ali na atividade, alcançar uma gama enorme de alunos, de possibilidades ali da discussão. E a Jo Boller traz isso. E aí, nesse processo do piso baixo para teto alto, eu gostei dessa imagem aí que a gente faz o nosso cérebro crescer, né? Vamos fazer o nosso cérebro atingir altos níveis aí de aprendizagem. Bom, e aí nesse processo da criação das atividades, né, de MM, a Jo Boller traz um direcionamento de cinco, vamos chamar cinco eixos, cinco pilares aí na construção de uma atividade, né, que envolva mentalidades matemáticas, no sentido que uma vez eu lembro um diálogo que eu tive com a Yan Jane, numa primeira oportunidade que eu tive com ela e com o Jack, que eu entendi o mentalidades como uma espécie de filosofia de vida, né? Não é mais do que simplesmente uma metodologia, uma abordagem, a uma filosofia. É para além do professor de matemática, é a escola abraçar o modo de pensar, porque não é só a matemática, envolve outros elementos ali, né? Que às vezes a gente, na prática do dia a dia, o professor não percebe que algumas ações corriqueiras do dia a dia dele, como mensagens, expressões dele em torno da turma, fazem e trazem impactos importantes. Então, encorajar os estudantes, elogiar para o crescimento e ajudar a acreditar em todos os seus alunos. A historinha lá do livro, né, que me bateu forte isso, que eu lembrava da minha época de estudante. Falava assim, gente, como eu tinha uma certa facilidade com matemática, de fato eu consegui perceber hoje, mas não lá na época onde eu estudava, que a minha professora dava uma certa atenção para mim e para os demais alunos não. E quanto isso deve ter sido prejudicial para esses outros colegas que não tiveram a atenção adequada, né? De talvez, acredito eu que a professora, essa professora especial nem era consciente disso, mas de ter leito ali, a matemática é para esse pouco grupo de alunos aqui, os demais pegam carona, né? Então, acreditar em todos os seus alunos, matemática é para todos, valorizar a dificuldade e o fracasso e abrir a matemática, que é a história da matemática criativa, visual, que busca a equidade. E mais cedo eu estava comentando com o Henrique que nas minhas aulas de formação de professor de matemática, para além agora de buscar atividades que sejam criativas, visuais, que promovam a equidade, agora a atividade também tem que ser instagramável, porque o aluno quer bater a foto para sair no Instagram. Então, se a, se a atividade não permitir que seja instagramável, não está valendo, né? Mas tem todo esse desafio, né? Bom, e aí um pouco dessas experiências, porque aí recordo, 2019 tive essa primeira experiência, 2020 veio a pandemia. E eu falei assim, gente, como é que tudo isso que eu estou aprendendo aqui eu vou usar na pandemia? E eu acho que todos os professores, né, se reinventaram aí na pandemia. E uma das primeiras experiências foi nesse sentido aqui, dessa experiência clássica dos padrões, né? Como enxergar o padrão de crescimento de determinadas formas. E aí eu trouxe um recorte aqui e não é fácil você mobilizar, por isso que eu acho que é uma filosofia mesmo dentro da escola, que começa um professor ali, mas para o aluno, digamos, sou professor do nono ano, só ele está fazendo, seria interessante já o professor lá do primeiro, das séries iniciais, ter esse movimento para o aluno já chegar aproveitando o máximo da atividade, né, a postura. Porque aí você pede para os alunos, gente, vamos ser criativos, vamos pensar, será que dá para usar cores? Isso aqui eu estou falando no contexto de pessoas adultas, né, de formação de professores. E há muita resistência, até que eles pegam o espírito da atividade, começam a compreender os benefícios da discussão, né? E vão se entregando e porque precisa dessa entrega, se permitindo acontecer. Então, aqui alguns registros de como enxergar
esse crescimento. Isso aqui foi feito todo remoto, então percebam, são formas diferentes de enxergar o crescimento, de analisar qual é o próximo, de generalizar qual é o que vai estar lá na frente, uma expressão geral. E aí, nesse contexto aqui, na época, falei assim, bom, a gente entendeu esse padrão, né? Levei o padrão, agora eu quero que vocês pensem um padrão. E aí a gente começou a explorar como é que eu poderia pensar padrões que me levassem à construção de expressões que envolvessem função quadrática, função cúbica. E aí a gente trouxe a discussão da pandemia, da questão do crescimento exponencial, né? Como é que isso poderia repercutir na questão dos quadradinhos, né? Tentando atingir o teto alto ali no caso da formação de professores, né? Então, a gente chegou nessas explorações aqui que trazem um recorte de construção de padrões na perspectiva de uma fórmula, né, de uma generalização que esteja apoiada no crescimento exponencial. Então, aqui eles usaram muito a questão das letras, né, dos nomes, e aí foram crescendo. Então, cada quadradinho, na verdade, é substituído pelo padrão, né, pelo motivo que ele escolheu, né, igual aqui esse A rotacionado, o M e aqui o L. Então, do caso 3, do 2 por 3, em cada quadradinho do caso 2 é substituído o L, ou M, ou A. E aí isso vai ficando. O caso 4 não coube aqui nos slides, mas o caso 4 fica lindíssimo, assim, a hora que você põe em todos os casos. E aí, como estava no computador, não tinha como ter a desculpa de, não tem os quadradinhos suficientes, né? A gente até no laboratório da universidade, fisicamente, a gente tem os quadradinhos, aí a gente tem uma certa limitação, né, de... Aí, dependendo dessa atividade, a gente põe no chão, fica bem legal. Mas foi uma forma de elevar o nível da discussão no caso lá da formação de professores. Bom, e aí recente, agora como coordenador do PIBID, a gente foi numa escola lá, numa atividade, pensamos uma sequência didática e basicamente a gente foi trabalhar geometria a partir de pipas. E aí a atividade começava simples, o conjunto dos alunos envolvidos, né? A gente construiu um acervo de pipas ali, que está à esquerda de vocês. Percebam que tem vários formatos poligonais, as coberturas têm vários tipos de coberturas, né? Isso tudo foi proposital, tem uma certa intencionalidade. E dentro da atividade, a gente foi explorar áreas, polígonos, né? E nesse processo, os alunos tinham que calcular as áreas, dar nome dos polígonos, e foi muito interessante as estratégias que foram surgindo para o cálculo dessas áreas. E aí, no final, eles tinham que propor pipas, né? Eles mesmos tinham que trazer pipas, respeitando alguns critérios e eles mesmos criando outros critérios para construir as próprias pipas. E aí, uma das experiências ali, apareceu aquela pipa, não estava dentro do que a gente esperava, mas a gente achou que a estudante superou, assim, foi uma pipa borboleta ali, e a gente não estava falando assim, de regiões envolvendo curvas, né? Então, foi bem bacana. O único detalhe da atividade que a gente esperava, no final, era fazer um concurso, um festival de pipas, só que a gente teve um problema técnico com o professor supervisor da escola, ele teve um problema de saúde e acabou que isso atrapalhou o nosso planejamento. Ficou devendo essa vivência para dentro da escola. Mas houve os grupos, né? Cada grupo estava relacionado com uma pipa e esses grupos tinham que refletir sobre áreas, sobre perímetro, sobre dimensão, como calcular o tamanho das varetas envolvidas, e foi bem legal, muito bacana mesmo. Então, começa de uma situação bem exploratória ali, e a gente vai crescendo nas possibilidades de questões e também ouvindo as questões que os alunos colocam. Pois bem, essa é um pouco, né, um recorte de como eu, enquanto professor, de formador de professor de matemática, tenho com mentalidades. E aí, a partir de agora, a gente vai ouvir um pouquinho
do que a Patrícia, né, vai trazer para a gente da experiência dela da sala de aula. Boa tarde, sou Patrícia, sou professora do Ensino Fundamental 2 na região de Candeias, Bahia, uma região metropolitana. Eu moro em Salvador e todos os dias eu vou para Candeias, trabalho com alunos do 7º e do 9º ano, com um grande déficit de aprendizagem, né? Meu município ele tem o menor índice de IDEB da região, era de 3,8 na região. Então, assim, a gente tem problemas sérios na formação, na condução de professores. São poucos professores que dão aula de matemática que são formados em matemática, tem muito professor de outras áreas, então a gente tem um panorama dentro da área de matemática que é bem crítico. Eu sou fruto das células também, né? Inspirada na professora Maitê, que está aqui, que foi quando me chamou a atenção, né, o Mentalidade, porque eu tinha ouvido falar, comprei o livro, mas eu que fiquei perdida dentro do livro do Mentalidade. Eu conseguia ler, mas eu não conseguia me ver, já que meu público-alvo era um público que estava muito abaixo daquilo ali. Então, eu olhava para aquelas atividades e não conseguia ver. E a partir dos webinars que aconteceram durante a pandemia, alguns estados vieram e a comunidade das células, elas conseguiram me fazer pensar sobre aquilo. E a Jane hoje abriu falando sobre a questão da cocriação. E foi exatamente isso. Eu tenho uma base, os princípios da mentalidade, mas em muitos momentos eu precisei fazer adaptações. E quando se falava em piso baixo, teto alto, muitas vezes o que me remetia eram as atividades que estavam ali no livro. Não fazia muito sentido para mim. O que é que estava acontecendo? O que seria esse piso baixo? E depois de conversar, de trocar com outros professores, a questão da comunidade de apoio, que foi muito forte durante a pandemia, e eu ainda hoje no almoço estava falando isso, o quanto a gente se ajudou, quanto foi importante conversar com outros professores para entender naquele contexto que você não estava sozinho, ajudou a gente a pensar sobre isso. E eu precisava de uma porta de entrada. Como é que eu entro com os princípios da mentalidade matemática na minha turma, que tem um déficit muito grande de matemática, que não foi só pela pandemia, era uma questão estrutural. E como é que eu trago isso para os meninos? Como é que eu desenvolvo isso nos meninos? E a porta de entrada, meu piso baixo, foi trazer as conversas numéricas, né? Começamos com conversa de pontos, para que os meninos entendessem aquela dinâmica de desenvolver o senso numérico, de entender o número, de entender as diferentes formas de representar, e foi meio que uma construção da base. Então, eu não tinha como explorar muita coisa com os meninos se os meninos não entendiam nem qual era o conceito de número. Se eles não conseguiam nem dialogar e entender que 10 não era só 5 mais 5. Tinham outras combinações que davam 10. Então, eu precisei entender qual era o lugar que eu estava para saber de onde eu começava. Não só trazer uma atividade que já foi criada, que já foi experimentada, mas eu precisava entender qual era o meu público. E aí, quando a gente voltou às aulas presenciais, a primeira coisa que eu fiz foi: eu preciso saber o que os meninos pensam sobre matemática. E aí a gente eu fiz um questionário via Google, disparei para eles os links, e aí uma das perguntas que tinha nesse questionário era se eles tinham medo da matemática, né? O que eles achavam. A matemática é confusa para mim, e aí eu pedi para que eles marcassem. E quando eu olho isso, mais de 70% da turma dizia que ou concordava em partes, ou concordava plenamente. Ou seja, eu tinha um público-alvo que não entendia matemática. Ele não compreendia o que era essa matemática. Então, eu fiz essa... tenho 2 sétimos e 3 nonos. Fiz com os sétimos e com os nonos também. Mas como eu tomei como base a pesquisa com os 7º anos, que é uma turma que eu pretendo acompanhar até a saída deles, então eu trouxe hoje a apresentação do 7º. Então, tanto o 7º A como o 7º B, daqueles alunos que achavam a matemática muito confusa, era muito alta. E aí eu disse, tá, então vamos lá. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu não posso chegar simplesmente e vamos fazer essa atividade, porque eu vou causar mais confusão. Vamos fazer uma atividade aberta. Tá, eu vou para onde? Porque o ser aberta
também dá medo, também a gente desenvolve outras habilidades, mas eu precisava preparar. Não adianta chegar num terreno, soltar uma semente e esperar que dali nasça um fruto. Pode ser que dê certo? Pode. Mas qual é a probabilidade daquela semente plantada dar certo sem preparar aquele terreno? Mas se eu preparo o terreno, a probabilidade aumenta. E aí eu entendi que primeiro eu precisava preparar o terreno, preparar aqueles alunos para receber essas informações e seguir. E aí, a priori, eu apresentei as questões, né? Trouxe a parte teórica, os princípios, a parte da plasticidade cerebral, conduzi com atividades de, quando você aprende bicicleta, você já sai andando, ou cai, e aí fui trazendo alguns elementos que eles já usavam, que não estavam relacionados diretamente com a matemática, mas que poderiam me dar subsídios para que ele entendesse que era um processo. E que, para mim, também seria um processo muito grande de desconstrução daquilo que eles traziam ali no histórico de aula deles há muito tempo. Então, a gente começou com conversa de pontos para desenvolver aquela parte de senso numérico e a gente evoluiu para a conversa numérica. A primeira conversa numérica foi um desastre. Eles olhavam para mim e ficavam, o que é que ela quer? E, simplesmente, eles travaram. Um ainda arriscou. E aí ele me mostrou o algoritmo das unidades, das dezenas. E eu fiquei, naquele momento, frustrada. Eu também não consegui reagir. Eu não tive a ação. Eu esperava que saísse mais alguma coisa, mas eu não esperava que não saísse nada. Respirei e entendi que era o momento deles. Eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu não me preparei para isso. E aí voltei. Eu disse, então eu tenho que apresentar algumas coisas. E aí a gente foi conduzindo. A gente estabeleceu que toda semana iria fazer conversa numérica. E aí a gente tirava uma aula, não era possível 15 minutos, era impossível fazer conversa numérica com eles em 15 minutos. E aí começou os primeiros, a levantar a mão e dizer uma estratégia. Aí no outro dia tinha mais 2. Depois eles começaram a pedir para fazer no papel antes de perguntar. E sempre a pergunta era, antes de eu falar, vem ver se está certo ou errado. E aí a gente ia ter que desconstruir. Não tem problema estar errado. Vamos conduzir. E aí, quando aparecia uma resposta errada, era justamente o momento que eu frisava para trabalhar. Tudo bem, está errado, mas por que está errado? E aí começou a fazer esse movimento. Hoje, eu tenho alunos que, no desenvolvimento da conversa numérica, eu tenho que dizer, peraí, gente, hoje a gente pega 5 e na outra aula não pode repetir. E eles gravam quem é. Eles melhoraram nas metodologias, eles começaram a perceber que as estratégias poderiam ser... o que eu usei em uma outra aula, em uma outra conversa numérica, poderia ser explorado. E eles aumentaram o repertório. Paty, tá o ideal? Longe. Mas eu tenho um terreno propício para levar outras atividades. Eles abriram a mente deles. Então, eu tenho um terreno que eu posso colocar uma atividade mais desafiadora e que eles vão se engajar para participar, entendendo que aquele lugar ali é um lugar de laboratório. E a minha porta de entrada foi exatamente a conversa numérica, porque era um lugar que me dava mais segurança, sendo bem realista, era um lugar que eu tinha mais segurança para poder conduzir a conversa e estabelecer os princípios da mentalidade matemática. Era meu piso baixo. E agora eu estou tentando subir. Então, assim, eu subi com divisão, que era uma coisa que na primeira semana de aula, os meninos diziam, não sei dividir. Eu digo, tá, e como é que divide? E aí eles iam pro algoritmo da caixinha. Eu digo, tá, a gente vai conversar sobre isso. Hoje, a caixinha, que eles diziam lá, a caixinha, malmente ela é tocada no assunto. Eles usam a decomposição para fazer, porque eles disseram que deu certo para a multiplicação, então não dava certo para a divisão. Então, eu atingi um outro nível. Ou seja, ele sabe que ele pode fazer divisão de uma outra maneira. Se a caixinha não serve para ele, tem outra maneira de fazer. Se ele vai conseguir em todas as maneiras, não, mas ele já sabe, ele saiu de um lugar e está pensando em outro. Tudo bem, eu ainda não sei fazer aqui, mas tem outra maneira. Se eu precisar fazer e me esforçar, eu sei que eu posso fazer de uma outra maneira. E aí eu tenho uma perspectiva de um 7º ano que já entende que a matemática não é de uma única forma. Você pode passar para mim? E aí eles sentavam em dupla, porque era uma forma que eu encontrei também deles se apoiarem. Sozinhos, quando era enfileirado, eles não conseguiam reagir. Em dupla, eu percebo que eles começam a conversar sobre as estratégias. O uso do papel diminuiu muito.
eles fazem mais mentalmente, eles abrem os dedinhos e ficam contando e vão fazendo os esquemas deles explicando. E agora em junho, porque o semestre da gente acaba em junho, aí tem um recesso e a gente retorna no início de julho. Eu fiz uma autoavaliação com eles, onde eles poderiam falar o que eles se percebem, o que eles percebem de aprendizagem. E aí uma das perguntas é: você gosta da atividade de conversa numérica? Por quê? Aí foram alguns alunos. E assim, eu fiz questão de pegar os alunos que eu sabia que tinham maior dificuldade. E os mais danadinhos. Os mais danadinhos, os que testam meu réu primário, foram os que mais se desenvolvem. Conversa numérica, eles não querem nem pegar papel. Eu consegui fazer uma discussão entre dois, que é dos dois alunos assim que realmente eles pouco ficam na sala de aula, porque toda vez eles estão sendo... Precisa ser retirado, ou então conversa com o coordenador, porque eles são agitados, muito agitados. Mas na conversa numérica, essa agitação eles usam para debater entre eles. E aí, a forma como eles debatiam e discutiam ideias era incrível. Eu disse, olha só, e aí a aula de matemática está funcionando muito bem para eles. A gente só precisa ajustar para as outras. Então, essa aluna, ela traz, sim, antes eu não gostava muito de conversa numérica porque eu não ligava para aprender, achava muito difícil. Mas agora, aos poucos, estou aprendendo. A Evelyn ela adotou porque ela me ajuda a compreender a matemática, ela é desafiadora, mas eu entendo algumas coisas da matemática. Sim, pois ajuda em pensamentos diferentes, em mesmo problema, não ter medo de falar uma resposta errada. Eu já errei algumas vezes, mas eu estou conseguindo. Sim, porque eu conheci várias maneiras de fazer os mesmos cálculos. E, gente, eu dei print, eu nem fiz questão de corrigir os erros dele, tá? Sim, porque a gente pensa em outra possibilidade de resolver a operação. E aí, a partir da fala deles, eu acho que eu consegui atingir. Ou seja, se minha meta era a porta de entrada, ele entender essa questão da matemática, eu atingi. Agora eu vou subir o teto e vou começar a apertar. Então, o meu terreno hoje, ele está propício para eu levar uma atividade um pouco mais desafiadora. Então, não adianta trazer a mesma coisa. Eu já sei que eu vou precisar aumentar porque eu já entrei na atividade, eu já consegui levar os princípios. E isso fica muito claro na frase deles. Né? Eu não conduzo isso, eu boto o link para eles lá no grupo do WhatsApp e diz, autoavaliação de vocês, responde. E aí eles me entregam no final de cada unidade. E quando eu li sobre as conversas numéricas, foi onde eles mais se destacaram. É o momento que eles sentem, eles sabem o que está acontecendo. Então, está existindo um processo de mudança, está existindo um olhar diferente aí para a matemática. E aí, esse aqui foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu fiz uma prova aberta, eu sigo um sistema de prova, eu tenho que fazer prova e teste. E aí eu trouxe uma forma que eles faziam de arredondamento. E aí esse aluno, na hora de descrever a justificativa, ele colocou algumas palavras que me chamou a atenção, que é justamente o que a gente conversava nas classes numéricas. Ela usou estratégia de números amigáveis. Adicionou mais um no 9 e ficou mais fácil de achar o resultado. E no final ela retirou mais um multiplicado. E aí eu consigo ver que a argumentação dele está baseada. Talvez ele não tenha pensado no arredondamento, talvez ele não consiga falar com clareza qual é essa propriedade. Mas ele já começa a entender e ele já refinou esse olhar. Então, alunos que estavam numa deficiência, que não conseguiam fazer uma conta de mais pelo algoritmo, eles começam a escrever sobre números amigáveis e usar termos que são matemáticos, que a gente quer desenvolver a atitude matemática. Então, eu acho que assim, a gente está evoluindo. Essa turma, eu comecei em março, final de fevereiro, que começaram as aulas lá em Candeias, e a gente está em outubro. Então, eu já consigo perceber nesse meio termo uma mudança. Paty, é uma mudança significativa na questão de conteúdo da defasagem? Não. Mas é uma mudança de comportamento. E conteúdo a gente aprende a qualquer idade. Ninguém sai sabendo tudo, nem da escola, nem da faculdade, nem da pós. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Mas para a gente aprender, a gente tem que desenvolver certas atitudes. Então, se meus alunos não aprenderem tudo que está lá na BNCC para eles aprenderem no currículo,
mas eles aprenderem a ter atitudes matemáticas, então o objetivo foi atingido. E está tudo bem. E é isso. Os resultados, eles estão aparecendo. Como eu gostaria, como eu esperava, como fosse o ideal? Não. Como a Secretaria de Educação espera? Também não. Mas estão aparecendo. E fico feliz com essas evidências. Por isso, hoje, eu, além de professora, eu me considero pesquisadora, porque eu estou coletando tudo justamente para mostrar como é que estava antes, como é que estava depois, e faço isso com eles. Olha onde você estava e olha onde é que você está aqui, para que eles também se enxerguem no processo, para que eles percebam que eles também estão evoluindo, que ele até pode não saber a conta de divisão como ele gostaria, mas que ele evoluiu, evoluiu. E é isso. Patrícia, só aproveitando um tempinho aí, um intervalinho antes da Anali começar a falar da experiência dela, eu fico curioso no sentido, a parte professora antes do Mentalidades e a parte professora pós-encontro Mentalidades. O que a parte de hoje falaria para a parte professora antes do Mentalidades? Não, é uma pessoa totalmente diferente. Primeiro, a Paty antes, ela acabava usando muito da imposição. Era uma professora que colocava muito teste, muita prova, como o modelo ideal dos meninos atingir. Eu avaliava a nota. E sempre estava nadando. Sempre foi uma professora que queria mais para os meninos, entendia que precisava, mas eu nadava e não saía do lugar. Depois do Mentalidade, eu comecei a observar outras evidências. Porque antes eu ficava muito presa que nota eu tenho e que nota eu dou aos meninos. E eu não conseguia enxergar o quanto eles cresciam no processo, porque eu estava sempre olhando para a nota. E como estava muito distante do que eu queria, do que era ideal para mim, porque eu idealizei enquanto professora, eu achava que os meninos não querem nada, não fizeram nada, não aprenderam nada. Uma postura que eu tinha era de colocar parabéns para quem tirava 4. Hoje, eu sei o quanto isso era gritante, o quanto a mensagem de mentalidade fixa eu passava nisso para quem tirava o 4 e para quem não tirava. Eu disse, você não é bom se você não tirar 4. E eu era uma professora, sou uma professora, que sei que saí da escola com muito déficit de aprendizagem em relação à matemática, saí da faculdade sem suprir essa necessidade, passei por pós-graduação atrás disso e não achei. Então, hoje, eu encontrei no grupo de mentalidade, no estudo, nas células, na formação do mentalidade, na mentoria da Marina, comigo, com o grupo de formadoras, o que eu procurei a vida toda, o que eu esperava que a faculdade fizesse, o que eu esperava que a pós fizesse, que era me preparar para a sala de aula. Sabe? Então, assim, eu não sei tudo, eu estou no processo de aprendizagem e eu aceito isso de uma outra forma. Quando um aluno me faz uma pergunta que eu não sei, eu consigo aceitar. Eu, por exemplo, evitei muitos anos, Thiago, ensinar ensino médio. Porque era um lugar que me colocava numa zona de desconforto. E eu sei que eu não conseguia aprender tudo, eu não dei conta de tudo. Como é que eu ia falar de um lugar que eu não dava conta? Hoje, eu não tenho mais medo. Quer dizer, medo eu tenho. Mas eu encaro, porque eu entendo que também é um processo de aprendizagem meu. Sabe? Então, assim, a Patrícia de antes, ela só ia no que era seguro. A de agora, o que você tocar, eu também. Como diz como diz a Marina, né, nos nossos encontros, se está com medo, vai com medo mesmo, né? Bom, e aí também temos hoje aqui a Anali, que vai somar nessa discussão, né, nessa partilha de experiências formativas, só que a Anali traz um outro olhar, acho que a gente se aproxima nesse sentido, né, que é na questão da formação de professores. A Anali está com você. Boa tarde, nessa tarde quente que nós estamos aqui derretendo. É muito bom estar aqui presente, compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência que eu tive, né? Que eu tenho ainda, né? Em relação às mentalidades aí do processo formativo. Então, só para vocês se situarem um pouquinho dentro da minha fala aqui,
Eu sempre fiz mentalidades, Tiago, na minha sala de aula, sempre, só que não tinha esse nome antes. Era um outro nome. Mas eu me vi, né, no trabalho da Joe dentro de sala de aula. O que eu fazia com as minhas crianças, quando eu dava liberdade para eles pensarem, para eles raciocinarem. E quando eu conheci o trabalho da Joe, eu me vi ali. Então, eu já me apaixonei por ela, né, naquele momento. E o primeiro contato que eu tive com o trabalho dela foi no encontro que eu fui em Campinas, há uns anos atrás, acho que foi 2018, onde eu encontrei o livro, né, traduzido aqui na parceria do Siddhartha. E eu olhei aquele livro e falei, gente, é isso aqui que eu quero para mim, mais ainda, porque eu já faço, então era só uma coisa a mais, que vinha talvez justificar, né, aquilo que a gente já fazia. Aí, quando foi mais tarde, que entrou daí a questão aí do Instituto chamando para as células, né? E eu fui atrás, fui indo onde tinha MM, eu estava atrás, igual um cachorrinho, assim, sabe? E eu me apaixonei por todo esse processo, porque a gente vê resultado. É aí que está a chave da questão. Não é só uma teoria, não é só um jeito de fazer diferente, é o resultado que aparece. E é esse resultado que me arrepia até hoje. Eu falo, estou me arrepiando aqui só de falar, né? Porque a gente vê. Sabe aquele São Tomé, que só acredita vendo? Tem alguns professores que são São Tomés, assim, né? Só acreditam vendo. Mas a gente vê a coisa acontecer. E é isso que eu me apaixono até hoje, sempre quando eu mexo com mentalidades, quando eu crio, eu invento, eu vou assim, procurando maneiras de levar mentalidades para os professores de um jeito criativo, novo, visual, para despertar primeiro neles, para depois eles despertarem nos alunos deles. Né? Então, o meu trabalho que eu vou dividir com vocês hoje aqui é voltado para a formação dos professores polivalentes, ou aqueles professores pedagogos, né, que trabalham com os anos iniciais, porque na época desse trabalho eu era coordenadora de matemática da rede municipal de ensino, lá de onde eu moro, né, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, a 130 quilômetros de Curitiba, então é ali vizinha. E nessa época, então, a nossa rede participou da Maleta Mentalidades Matemáticas. A gente fez parceria com o Instituto e eu estava ali na frente, né, do processo formativo na rede. E esse trabalho que eu fiz, que eu trouxe para vocês, é resultado da maleta e também do processo formativo durante a pandemia, que é um processo que a gente viveu aí, né, e cada um tem uma história para contar. Então a gente vai compartilhar um pouquinho, pode passar. Eu tinha que entender o que os professores tinham de mentalidade. Então, eu ia para as formações, ainda vou para as formações, pensando assim, qual é a mentalidade que ele tem em relação à própria capacidade dele aprender e dele ensinar. E aí eu fui descobrindo que eles não tinham nem ideia que existiam essas coisas aqui, ó, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Eles não têm conhecimento, né, dessas coisas que a gente vem estudando. Então, comecei por aí. Comecei a descrever, tirando deles e fazendo com que eles chegassem à conclusão de que a gente precisa, né, sair de uma para ir para outra e não desenvolver somente uma nas crianças, mas sim desenvolver uma mentalidade de crescimento. Então, esse foi o primeiro passo que eu sempre dou nas formações. Pode passar. Outra coisa que a gente trabalha com eles é essa questão aí do poço da aprendizagem, né? Que ele pode não saber enquanto professor, muitas vezes ele acredita que não sabe, aí que está o X da questão, né? Quando o professor não acredita que ele pode, ele não vai nem tentar, ele vai fugir, né? Ele vai fazer o mesmo de sempre, o feijão com arroz, né? E vai fechar a porta dele e vai fazer o que ele acha que é melhor. E tudo bem também, mas a gente vai mostrar para ele que tem coisas melhores ainda, né? Ou outras diferentes possibilidades de fazer a mesma coisa. Então, essa questão do poço da aprendizagem, que ele também tem que vivenciar na sua formação, que ele vai passar por isso. Uma hora ele vai ver que ele não sabe, de repente ele vai tentar, e se ele não desistir, ele vai conseguir chegar ao sucesso.
E isso vai acontecer também na sala com os alunos dele. Pode passar. Então, dentro dessa perspectiva aí da mentalidade de crescimento, do posto-aprendizagem e também de todas as mensagens positivas que a gente vê aí nas falas, né, da Jo, do Jack, de todos os formadores que já passaram aí também pelas as nossas redes, porque foram, né, através das redes que a gente se conheceu. Hoje a gente está se conhecendo pessoalmente pela primeira vez. Muitos abraços aí a gente está dando, né, Pri? Hoje, assim, porque era só na telinha que a gente se conhecia, como diz o Henrique, a gente só se conhecia em 2D, agora a gente se conhece em 3D. Mas é muito legal. Então, o que que de todo esse estudo, e principalmente trazendo aqui um pouquinho também da maleta, a gente trouxe um direcionamento para a mudança da mentalidade do professor, nessa perspectiva aqui que eu desenhei. Né? Então, lá, mudança primeiro na dimensão individual. O que que é essa mudança na dimensão individual? É a experiência pessoal do professor com a própria matemática, com o próprio fazer matemático, com o próprio conhecer matemático. É aquilo que ele tem que experimentar. E a primeira coisa que ele tem que experimentar é: eu consigo. Eu ainda não sei. São pequenas mudanças de fala que vão fazer com que ele cresça nessa situação e mude a sua mentalidade. Fortalecer também a rede, porque o que é se fortalecer rede? É chamar o professor para uma comunidade de aprendizagem, que ele não tem que saber tudo, e ele não sabe tudo. Ele está aprendendo todo mundo junto. Ó. Nós estamos aqui hoje aprendendo uns com os outros, né? Estamos aí compartilhando atividades, umas estão ali, né, mostrando o que fazem, a gente vai trocando figurinhas. Então, a gente cria, né, essa rede de fortalecimento do fazer pedagógico do professor. Então, a minha intenção era, na mudança individual, fazer isso com os professores. E na dimensão estrutural, era mostrar as atividades de piso baixo e teto alto, que ela é possível. E nesse design, então, tem a teoria ligada à prática, porque eu sou pesquisador da minha própria prática, isso também o professor tinha que entender enquanto professor de sala de aula, que a sala de aula dele é um laboratório para ele poder pesquisar aquilo que o que ele sabe, o que ele pode fazer de melhor. Então, pesquisar a própria prática e transformar a vidinha também daquelas crianças com quais eles trabalham. A questão da estrutura da atividade, aonde que tem acesso às atividades, porque o professor, não sei se vocês concordam comigo, mas tem professores que gostam de pegar na mão, né? De ver a atividade, até o gabarito, como disse o Thiago, né? Pegar tudo na mão para ver. Então, de onde tem essa fonte? Onde vou encontrar atividades? Daí a gente vai para o YouTube também, que foi um site maravilhoso que surgiu nas nossas vidas, né? Tem outros aí, né? Tantos que também estão lá linkados com o YouTube, que a gente pode usar, né? E pode experimentar na sala de aula. Então, eu mostrei também onde era essa fonte, né? A fonte desse acesso. E, como eu falei, a questão da prática, né? Do pesquisar a própria prática, dialogando com os pares, trocando informações, experiências. A gente gosta muito de um grupo de WhatsApp, né? A gente adora um grupo de WhatsApp. Não sei quantos vocês já pertencem, eu já perdi as contas. Mas é para isso, né? A gente fortalece o diálogo entre os pares quando a gente está no meio daquelas pessoas que conversam a mesma coisa que a gente, né? E também daquelas que não, né? Que estamos aí para aprender de qualquer forma. Então, esse desenho aqui foi feito, então, centrado sempre pensando no aluno. Para atingir o aluno, a gente tem que atingir lá, ó, né? Toda essa perspectiva ali. Então, a sociedade só vai mudar se a gente conseguir mudar a partir da escola. Né? Então, é uma prática aí que a gente vem fazendo. Pode passar? Então, essas são as mensagens com as quais eu trabalhei e trabalho até hoje, porque eu me aventurei, né, a sair de uma Secretaria de Educação para ir fazer só formação de professores, levar a MM para muito mais gente, muito mais professores, que essa é a minha linha de pesquisa, essa é a linha que eu gosto. Fazer formação de professores é onde eu me realizo. Então, eu deixei uma Secretaria de Educação e hoje eu trabalho
na minha própria empresa, fazendo formação de professores. Então, essas são as mensagens que eu trabalho, né? Que todo mundo já conhece, que não é novidade para ninguém, todo mundo é capaz de aprender matemática. A matemática, está presente no cotidiano, que a matemática, a gente respira a matemática quando a gente, né, percebe essas coisas que estão aí ao nosso redor, e também desafios matemáticos, que são temáticas que eu trouxe lá da Malika. Pode passar? Então, só para mostrar para vocês os números, né? Então, lá na rede, nós tivemos 4 escolas piloto, projeto de transformação de mentalidades. Deu certo nas 4? Todas as 4 deram certo? Não posso dizer que sim. Mas, como diz a Paty, né? Se eu conseguir atingir uma coisinha lá, eu já atingi o objetivo. Então, nós tivemos 4 escolas participantes, 123 professores, com 1.654 alunos atingidos nesse projeto, né, das mentalidades lá na escola. Desse grupo, nós tivemos 5 professores se destacando, dos 123, eu consegui atingir com bastante força. Por quê? Porque são professores que vêm atrás de mim, querem mais, querem mais, querem mais, e sempre estão indo, e sempre estão fazendo, e sempre estão vendo que vai dar certo. Então, vendo que está dando certo, isso que é o melhor de tudo. Uma dessas professoras vai apresentar daqui a pouco aí na sala virtual um trabalho que ela faz com as mentalidades na sala dela. O ano passado ela recebeu um 5º ano. Todo mundo sabe que os alunos ficaram aí um tempão fora de escola, pandemia e tudo mais. Então, olha as dificuldades que a gente recebeu as crianças aí, né, pós-pandemia. Ela recebeu um 5º ano sem saber ler, escrever, sem saber se calcular, enfim, né, todos os problemas que vocês também vivenciaram. E ela conseguiu fazer com que aquelas crianças aprendessem tudo que tinham que aprender só no viés das mentalidades. Inclusive ler e escrever, porque eles liam e escreviam matemática. Então, ela é assim, uma questão assim que não é só para o ensino da matemática. A cultura das mentalidades, ela está presente em todas as áreas. E ela vivenciou isso de pertinho lá, né, com eles. Pode passar? E aí estão algumas fotos que eu trouxe para vocês, né, para vocês verem aqui das formações dos professores, né? Nós trabalhando lá com o grupo de professores na época de pandemia ainda. E aqui a gente fazia, quando a gente conseguiu voltar, a gente fez presencial. Mas a grande maioria das vezes era virtual, né? Igual está aqui nessas fotos de baixo, aqui nos prints que a gente fez, nos meet que a gente fazia. Então, esse processo de formação aconteceu aí bem nessa volta nossa da escola. Pode passar? Aqui são as crianças botando a mão na massa mesmo, nas atividades que elas aprendiam na formação. Aqui nessa foto do meio, aqui bem do lado aí esquerdo da tela, tem umas crianças ali mexendo com tampinhas. Sabe o que é atividade que é aquela ali? Números visuais. Eles usaram as tampinhas para enxergar os arranjos dos pontos e descobrir. Ai, desculpe, eu bati sem querer no copo e ele foi, Camila. Bem, então, aqui nessa das tampinhas, foi uma atividade muito legal porque eu presenciei. Eu fui assistir essa aula da professora. Ela deixou eles pensar. Primeira atividade que ela pediu para eles fazerem era grupos com 12 tampinhas. E eles fizeram o grupo com 12 tampinhas, fizeram de 3 em 3, de 4 em 4, de 2 em 2, de 1, né? E foram fazendo. Beleza, anotaram os seus resultados, as respostas, conversaram, enfim, fizeram todo o processo. Quando chegou no 13, eles não conseguiram fazer grupos diferentes com 13. Fizeram só um grupo de 13 e 13 grupos de 1. Vocês acreditam que eles aprenderam os números primos sem ser conteúdo deles? Não é conteúdo do 5º ano, número primo, mas eles aprenderam, gente, eles conseguiram entender o que é o número primo, né? E aí foi, nossa, eles
Eu tenho gravado a fala de uma menina nesse grupo específico dessa foto, que ela, assim, parece que descobriu a mágica matemática. Só de saber que o número, né, existia um tal número primo, que ele era desse jeito. Nossa, Lili, você ia gostar dessa menina. Tenho certeza que você ia amar ela. Aqui nessa outra foto do meio, gente, quinto ano, quarto ano, só que essa turma aqui do meio, sabe que turma que é? Vamos ver se vocês tentam adivinhar. Que turma será que é essa que está aqui na foto? Não aparece as crianças, é claro, né? Mas aparece ali a atividade. Sabe qual turma é essa atividade que a professora fez? Sabe o que ela usou ali? Cubinhos de gelo. Sabe aquele cubinho de gelo? Não sei se vocês conhecem aquele que é em gel, que você coloca no freezer, congela, você leva para todo lugar e não derrete? É isso, são cubinhos de gelo, tá? Daqueles de plástico. Essa professora é uma professora de sala de recurso, sala dos alunos com deficiências, com problemas de aprendizagem, etc. E tal. Ela disse que eles, olha, eu também arrepio, ela disse que eles aprenderam uma coisa que nem ela não tinha essa perspectiva, né? Ela disse assim, nossa, Nani, eu fui tão, assim, incrédula. Foi essa palavra que ela usou, incrédula, em dizer que eles iam aprender alguma coisa. E eles conseguiram aprender, gente, área, o conteúdo de área, só com essas questões ali dos agrupamentos ali do retângulo de ouro, que é o Fibonacci depois, né? Que vai virar e espiral o Fibonacci. Mas conteúdo que nem faz parte, digamos assim, né? Da estrutura do currículo deles, mas eles conseguiram aprender. E ela disse assim, gente, eu tenho que fazer isso todo dia, não dá para fazer só uma vez, eu vou fazer todo dia. Então foi uma outra professora que foi contagiada pelo ver e crer, né? Ela viu que deu certo. E aqui são os outros, né, aluninhos também ali, ó, trabalhando com a questão da escadinha lá, né? Quadrado, isso mesmo. Escada em quadrados, mas... não lembro o nome da atividade, mas é aquela escada, da escadinha. Do padrão que crescia. Aquela menininha ali é uma menininha do primeiro ano. Primeiro aninho. Fazendo a escadinha dos padrões crescendo no quadro. Porque a professora fez os recortes dos quadradinhos, né, no EVA. Porque os pequenininhos, né, e não digo só os pequenininhos, acho que até a gente, né, gosta muito de ter que ver, não tem que pegar na mão, então ela fez com eles. E aí estão alguns exemplos, né? Pode passar, tem mais alguns exemplos aí de foto, há mais algumas atividades aí também, eu fazendo visita nas escolas, né? Aquela professora que está aparecendo só o olho dela lá é a Fernanda, que eu falei que vai depois apresentar aí para vocês o trabalho dela. Pode passar. E outra questão também que ficou muito assim, chamou muito a gente para ir para frente de uma televisão, fazer uma gravação, foi essa questão da pandemia. Então, nós estávamos bem na época, assim, de final de pandemia, né, e retorno para as aulas, e nessa época eu ainda estava na televisão gravando aulas para as crianças que estavam em casa. Então, eu gravei 2 anos de aula de quarto e quinto ano, né, porque a gente teve que se dividir lá para fazer. E essas aulas também foram para o acervo da formação dos professores da rede. Teve relato de professora que, quando eu fui fazer a maleta, ela, inclusive eu tenho isso gravado em vídeo também, não trouxe aqui para vocês, mas eu tenho muito material. Por dias, né, acho que foi o Henrique que falou para mim, né, Henrique? Eu tenho material para fazer 2 doutorados já, de tanto que tem no material. Essa professora, essa professora, nesse dia especificamente, que eu estava trabalhando com a maleta, ela chegou para mim assim, Analia, eu sou já com meu pé já na aposentadoria, falta um tantinho de dias, não nem anos, nem meses, era dias para me aposentar. E eu falava para minha diretora, para minha coordenadora assim, não, eu já vou me aposentar, né? Na época antes da pandemia acontecer, não, vou me aposentar, não vou fazer curso nenhum, não quero ir, não sei o quê, e ficava lá batendo o pé, né, para não ir em lugar nenhum. Ela falou assim, quando eu assisti as 2 aulas na televisão, e eu vi todo aquele material visual que você usava, eu falei assim, eu acho que eu vou tentar. Ela dizia assim, eu acho que vou tentar, vamos ver o que vai dar. Isso que quando ela retornou para a escola, a pedagoga me falou isso daí, por isso que a gente foi gravar com ela. Era outra professora.
que estava faltando dias para se aposentar. Ela mudou a prática dela antes de sair, né? Ou não sei se já saiu, porque agora já não tem mais contato, mas ela mudou a prática dela já no final de carreira. Quer dizer, não tem que ser novinha para fazer diferente, dá para ser velhinha e fazer diferente também, né? Então, aqui foi alguns exemplos. Pode passar, só rapidinho aqui também. Aqui, ó, como que eram as minhas aulas? Eram muito visuais. Eu fazia muito jogo, eu mostrava muito material concreto para as crianças. Ali foi uma régua que eu inventei de proporcionalidade para trabalhar a divisão em partes desiguais e proporcionais com os alunos. Só que eu pensava assim, como que eu vou fazer para atingir o João e a Ana, a Maria, o Pedro, que está lá do outro lado da telinha assistindo a minha aula? Não tinha como eu saber se ele ia aprender ou não. Mas eu falei assim, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou usar tudo que eu sei de mentalidades, muita matemática visual, muita coisa assim de manusear para mostrar para eles os conceitos. E foi isso que eu fiz. Tanto que eu saía nas ruas, quando dava para a gente sair nas ruas, né? E ia numa loja, numa outra, as mães dessas crianças vinham falar para mim. Isso até eu falei num webinar que eu participei o ano passado. As mães vinham falar comigo, dizendo que os filhos e as filhas estavam aprendendo matemática que eles não tinham aprendido na escola, assistindo as aulas na TV comigo. E que mais? Que elas estavam conseguindo também ajudar eles só de ver eu ensinar daquele jeito. Então, aqui foram os materiais que eu usava. Eu inventava moda, ó. Eu usava coisas que a gente tem aí na escola, material dourado. Aqui era se eu não me engano, mosaicos, né? Aqui a questão da planificação dos sólidos, ali a régua de proporcionalidade, porque eu não. Como é que eu ia ensinar para eles a divisão de partes desiguais e proporcionais se eu não estava na sala com eles? Eu não podia mostrar, não podia fazer. Então, eu inventei algumas modas. Essa foi uma delas. Pode passar. Aqui também a questão da álgebra, para eles entenderem o que era igualdade. Como é que eu vou ensinar igualdade para as crianças lá de longe? Vou usar a balança. Então, também, né? Todo muito visual. Comprei vários tipos de materiais coloridos para chamar atenção. O colorido chama atenção, né? Então, esse é um outro princípio também. Pode passar? Aí, mais alguns, ó. Até o que eu inventei aqui, ó, né? Comprei esse negócio de fazer cabaninha, porque os nossos filhos lá os pitiquinhos lá de 3 aninhos fazem e montam cabaninha para ensinar o metro cúbico na TV. Aí eu entrei dentro da caixa para eles verem o tamanho que era o metro cúbico. Então, visualizar aquilo, né? Fazer um visual para ensinar para as crianças o que é isso. Então, aí também são mais alguns trabalhos que a gente já fez. Pode passar? Também, continuidade da mesma aula aqui, usei também para ensinar volume, que é o volume todo o corpo ocupa um espaço, né? Onde ele está. Eu precisava mostrar isso para as crianças. Como que eu vou mostrar? Vou usar água colorida, coloquei objetos dentro da água para ver que a água subia. Então, tudo isso aqui foi muito visual no tempo da TV. Pode passar? Essas aí são as profs que fizeram parte da formação, em grande parte aí, desse processo formativo, né? Aqui está a professora Fernanda, que daqui a pouco vai estar também relatando. E esse é um grupo que fez parte aí da formação naquela época que eu estava lá na secretaria. Pode passar? E só para mostrar para vocês algumas evidências, eu usei papel diamante. Lembra do papel diamante? Quem já usou o papel diamante? Eu usei a mesma ideia para fazer uma autoavaliação com as professoras, né? O que mudou em mim, como foi a atividade, o que eu posso compartilhar e o que eu aprendi. E olha os relatos que elas deram. Por favor, pode passar? O que mudou em mim? Sou capaz. Essa professora que escreveu isso não acreditava que ela podia aprender para ensinar. E olha, só essa única palavra que ela escreveu, eu já ganhei, já atingi o objetivo. Ó, sou capaz, o que você pode compartilhar, como que ela se sente, como que foi a atividade, enfim, não vou ficar lendo tudo, mas só para vocês terem uma ideia do que os professores disseram, como eles se sentiram em todo esse processo, né? Ó, persistência e paciência, coisas que elas achavam que não poderiam, né? Então, aqui estão as evidências do processo formativo, que a gente fez todo o relatório, passou bem certinho, então isso eu tirei de lá. Pode passar?
E o mais importante de tudo, olha o relato dessa criança, do processo formativo. Eu aprendi que não podemos desistir na matemática. E também aprendi que todo mundo pode aprender a matemática com complexidade. Olha só a palavra, né? E qualidade. Dá a impressão que foi a professora que mandou ele escrever. Gente, não foi a criança que fez. Eu estava junto com ele. Ela, melhor falando. E também que os melhores momentos para o cérebro são os erros e desafios. E para acreditar em si mesmo, para que isso mude o que você é capaz de fazer, como, por exemplo, essa conta, divisão, né? A bela divisão de sempre. E mais uma coisa que eu queria dizer para nunca desistir, nem que tente 1000 vezes. Uma hora você consegue. É só isso que eu queria dizer. E aí tá a Johanna, né? Já não tá mais no 5º ano, ela já foi para o Fundamental 2. Mas é isso que vale a pena. É por isso. E para isso que eu acredito na mentalidade. E é para isso que eu estou aqui, para isso que eu vou levar o resto da minha vida para onde eu for. Obrigada. Anali, como você trabalha com a formação de professores polivalentes, né? Em geral, numa percepção bem geral, assim, são professores que têm certa resistência com a matemática, né? Como é que você enxergou isso antes e o depois dessa formação? Se alguns professores se mantiveram do mesmo jeito, se abraçaram, né? Falaram assim, agora eu consigo, posso fazer diferente. Como é que você enxerga isso a partir dessa formação que você realizou? Certo, já. Bem, posso dizer que não foi 100%. A gente nunca tem aquilo que a gente quer realmente, né? Mas eu atingi algumas professoras, tanto que uma delas, a Fernanda, até hoje, né, está aí trabalhando com modalidades e outras que não vou nomear todas agora, mas assim, Thiago, a resistência do professor polivalente é porque ele foge da matemática. Não sei se acontece com vocês lá na cidade de vocês, mas lá onde eu moro, eles fogem da matemática, né? E eu tive professores que não foram, não deu, não quiseram, não engajaram. Tive sim. Mas a gente não pode mudar aquilo que a pessoa não quer, né? Se a pessoa não quer, a gente não consegue. Mas, em contrapartida, eu tive outros tantos, talvez até mais, que eu deixei uma sementinha, Thiago. Né? Deixei a sementinha, porque eles me relatam hoje, na vivência que eles têm, e nas redes aí, que a gente sempre está sendo marcada, né? Nas redes por eles, que como fez diferença a formação para eles. Como que a formação transformou o fazer deles dentro da sala de aula. E isso é recompensador, eu acho que é por aí. É por esse caminho que a gente tem que ir, atingindo mais assim, com mais intensidade os professores, para que eles possam também atingir as crianças. E eu acredito nisso, porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui hoje. É isso. E claro, deixar o registro, né, que nessa mesa a gente teve em todo o processo de criação dela, né, do professor Jack, que infelizmente, né, e por conta do teste positivo para a Covid, não pôde estar aqui presencialmente, mas ele faz parte da equipe da mesa, né, no sentido de compartilhar as informações. Pode passar? E aí a gente agradece. Muito obrigado aí pela oportunidade.